Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 18 de agosto de 2022. Graças a Deus, né? Estamos aqui firmes em vigilância, né? Em obediência à palavra, em aperfeiçoamento, em sinceridade, né? Graças a Deus. Sabemos que quem anda em sinceridade anda seguro, né? Anda em segurança, né? E graças a Deus, né? E também, né, quem vive as 24 horas do dia, né? Observando, né, a palavra, lendo, meditando, ouvindo, obedecendo, né? Se preocupando, né? Como as virgens prudentes fazem, que elas ouvem a palavra e a põem em prática. Por isso, elas serão arrebatadas, né? Naquele grande dia que tanto esperamos, né, irmãos? Cremos e esperamos. E graças a Deus por isso. Irmãos, vamos continuar aqui, né, com a nossa pequena história aí, né? Um resumo, né? Das histórias aí de heresias, do evangelho pervertido, né? Ensinadores do passado, e que exatamente, né, perverteram ensinamentos vários, né? Nós estamos falando aqui de homens que apareceram até o ano 500, mais ou menos, né? Falamos aí do Jerônimo, agora vamos falar aqui de um tal de Ambrósio, né? Que ele viveu entre os anos 340 até o ano 347. E ele foi um governador imperial, né? Quer dizer, o império colocou ele como governador na região lá de Milão, né, na Itália. E lá, um belo dia, ele foi aclamado, né, pelo povo como bispo, né? E aí na sua história aí consta que ele distribuiu seus bens aos pobres, né? Aí ele combateu as heresias do Ário, né? Ele fez oposição ao imperador Teodósio, né? Depois que Teodósio ordenou, né, o massacre dos cristãos em Tessalônica, né? Então o que aconteceu? O Teodósio ele declarou, né? Declarou a Igreja Católica como a religião oficial do Império Romano. E aí, quando chegou lá em Tessalônica, ele mandou exatamente massacrar, né, os cristãos que haviam lá em Tessalônica. Então aí o Ambrósio, né, ele se levantou aí contra o Teodósio por causa disso, né? E o Ambrósio aí, ele usou muito o método alegórico, né, para interpretar, para entendimento, para interpretação das escrituras, né? Nas suas pregações, então, ele usava esse método alegórico aí que levantava as alegorias, né? Ou que procurava, digamos assim, procurava descobrir, né, aquilo que estava encoberto, né, no que estava escrito. Na maioria das vezes era invenção de história, né? Então essas pregações dele aí atraíram o homem chamado Agostinho, que nós vamos falar nele, né? Certo? Então o Agostinho foi atraído aí pelo Ambrósio. E o Agostinho ele viveu entre os anos 354 ao ano 430. E ele era um filósofo, né? Ele era um filósofo lá de Alexandria, né? A escola de Alexandria. Ele criou uma filosofia cristã, né? Que é seguida pelo catolicismo romano e pelo protestantismo, né?
certo? Ele era africano, né? Era de Alexandria, lá, daquelas Cartago, né? Defendeu as teorias do maniqueísmo. Quer dizer, ele como filósofo, ele defendia o quê? Ele defendia o maniqueísmo e o neoplatonismo, quer dizer, defendia o Platão, né, com novas teorias. Então ele era um filósofo, né? E aí ele chegou então à posição de bispo de Hipona, né, uma cidade lá da África. E aí ele começou então a escrever muitas coisas. Escreveu 100 livros, 200 cartas, 500 sermões, né? E os principais dos seus escritos foram o quê? Confissões, são os títulos aqui, né? Onde ele usa o método alegórico para comentar o livro de Gênesis, né? As retratações, onde ele descreve a mudança de suas ideias através dos tempos, né? Depois ele escreve um texto chamado Contra Acadêmicos, onde ele procura demonstrar que o homem não pode alcançar a verdade na filosofia, né? A certeza está nas escrituras, na Bíblia, né? Certo? Outro escrito dele é Doutrina Cristã, onde ele interpreta vários textos das escrituras, né? Outro texto dele a respeito da Trindade. Outro, os hereges. O mais importante dele, né, considerado aí por todos, foi um livro chamado A Cidade de Deus, né, e A Cidade da Terra, né? Com base nos escritos de Agostinho, a Igreja Católica, né, formulou seus conceitos de purgatório, né? Então Agostinho foi um homem importante para o catolicismo romano, né? É claro que todos esses homens que defenderam heresias, eles também falavam algumas coisas que eram verdadeiras, né? Certo? Mas isso não nos permite dizer que eles não eram, né, do evangelho pervertido. Então, as ideias do Agostinho, né, fizeram aparecer a teoria do purgatório, né, a teoria dos sacramentos, né, teoria da Trindade, que vinha desde antigamente, né, desde os primeiros anos 100, né, depois que os apóstolos morreram, né. Então, Agostinho ele foi defensor, né, ele defendeu de que o milênio, né, é o período entre a encarnação e a segunda vinda de Cristo. Então, para ele entendia então que o milênio, né, era o período de tempo compreendido entre a encarnação, ou seja, quando Jesus Cristo, né, se tornou homem, né, até a sua segunda vinda. Então, nessa segunda vinda, a igreja venceria o mundo, né? O que gerou o ensino de que a Igreja Católica Romana era universal, né? Destinada a reunir toda a humanidade no seu aprisco, né? Seu rebanho, digamos assim. Quando então o pós-milênio iria acontecer, né? Então esse é um entendimento que não é autorizado pelas escrituras, né? Entendimento, então, tem muita gente aí hoje que está defendendo que nós estamos vivendo o milênio, né? Ou seja, Jesus Cristo está reinando, né? Aqui na Terra. Então esses homens, né, estabeleceram as grandes linhas, né, para o desenvolvimento da Igreja Católica Romana, né? Que nós estamos exatamente vendo aí que foi a grande perversão do Evangelho, que depois dela teve outros, né? Outras perversões. Então, entre os anos 313 a 590, né, a Igreja Católica Antiga, onde os bispos eram considerados como iguais, tornou-se a Igreja Católica Romana, né, onde o bispo de Roma passou a ter primazia
e supremacia sobre os outros bispos. E aí criaram o papado, né, o Papa, né, conforme nós sabemos, vimos e tal, e vamos continuar aí nessa história. Hoje nós vamos parar por aqui, e paz seja com todos nós e amém.